Muito bem, aí aos amiguinhos aí do 7º ano, sobre os dois percursos, as questões que eu fiquei de postar para vocês, percursos 1 e 2, a localização do território brasileiro e a formação também do território brasileiro. Estou postando agora, então, e que vocês tenham um bom estudo. Lembrando que é bom vocês pegarem o livro e fazerem uma revisão aí no segundo percurso aí, né, que fala sobre a formação do território brasileiro. Nós não tivemos tempo para espanar bem o assunto em sala, mas você tem o livro aí onde tá fácil compreensão, com mais as atividades aí, atividade 3 a 5 especificamente, se refere ao segundo percurso aí, a formação do território brasileiro. E vocês tenham bons estudos e que façam um bom trabalho. Revendo conteúdos. Em relação à localização do Brasil, quanto às zonas de iluminação, responda as questões. Letra A. É correto afirmar que o Brasil é um país predominantemente tropical? Explique. Sim, porque a maior parte do território brasileiro localiza-se na zona tropical. Letra B. Qual é a linha imaginária que delimita a zona tropical e a zona temperada do sul? Que porções do território brasileiro estão ao sul desta linha? A linha que delimita a zona tropical e a zona temperada do sul é o Trópico de Capricórnio. Localizam-se ao sul desta linha, na zona temperada, o sul do estado de São Paulo, o extremo sul de Mato Grosso do Sul, a maior parte do Paraná e os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Questão 2. Explique por que nós, brasileiros, somos chamados de sul-americanos e latino-americanos. Podemos ser chamados de sul-americanos porque o Brasil ocupa uma parte da porção sul do continente americano. Também podemos ser chamados de latino-americanos porque o Brasil é um país de língua portuguesa neolatina, ou seja, é um país de língua que deriva do latim. Questão 3. Sobre as várias modalidades de bandeirismo, faça o que se pede. Letra A. O que foi o bandeirismo apresador, minerador e de contrato? O bandeirismo foi a penetração no interior do território de expedições armadas empreendidas por luso-brasileiros que utilizavam indígenas escravizados. Quando o motivo dessas expedições era aprisionar indígenas para comercializá-lo, esse bandeirismo era tido como apresador. O bandeirismo minerador era motivado pela busca de ouro e pedras preciosas, enquanto o de contrato objetivava a captura de escravos fugitivos e a destruição de quilombos. Letra C. Qual foi o impacto que as bandeiras tiveram sobre os povos indígenas? Então, a resposta da letra B, sobre o impacto que as bandeiras tiveram sobre os povos indígenas, é a destruição de aldeias, o massacre e a escravização de indígenas para o trabalho nos engenhos de cana-de-açúcar e outras atividades. Letra C. Aponte a relação entre as bandeiras e a construção de espaços geográficos. A ampliação do território pelos bandeirantes resultou na expansão de atividades como a pecuária e a mineração. Essas atividades promoveram a ocupação e o povoamento de partes do território e, sobretudo, no caso da mineração, o surgimento de várias cidades, resultando na construção de espaços geográficos. Questão 4.
Cite os motores da construção de espaços geográficos nos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX no Brasil. No século XVI, os motores da construção espacial foram a exploração do pau-brasil, a cultura da cana-de-açúcar e do tabaco e a criação do gado, ocupando a faixa litorânea em direção ao interior do território. Nos séculos XVII e XVIII foram as ditas drogas do sertão, na Amazônia, o avanço da pecuária e, posteriormente, a mineração com as incursões bandeirantes. No século XIX, foram a cultura do cacau no sul da Bahia, a cafeicultura no Rio de Janeiro e em São Paulo e a extração de látex na Amazônia. Questão 5. Na história oficial do Brasil, os bandeirantes são considerados heróis nacionais. Em sua opinião, os povos indígenas compreendem esses personagens da história da mesma maneira? É muito provável que os indígenas não compreendam da mesma maneira, pois foram desterritorializados, escravizados e grande parte deles foi morta. Esse processo não se limitou aos séculos iniciais da conquista e da colonização portuguesas, mas prolongou-se ao longo do tempo, principalmente durante a construção das rodovias de integração nacional após 1970 e a expansão da fronteira agropecuária nas últimas décadas. É importante enfatizar que muitas comunidades indígenas ainda aguardam providências governamentais no sentido de demarcar e homologar suas terras. Eu vou citar aqui, então, dois exemplos e as outras respostas desta questão 6, eu vou apenas fazer leitura, depois vocês procuram. Então, olhem só. A questão é o seguinte. Imagine que a seleção brasileira de futebol tenha sido convidada a participar de jogos amistosos. Calcule o horário dos jogos nos locais indicados no mapa, sabendo que eles ocorrerão sempre às 12 horas de Brasília, Distrito Federal. Desconsidere o horário de verão. Então, olhem só. Nós aprendemos que cada faixa de terra de 15 graus na superfície terrestre corresponde a 1 hora. Então, o globo terrestre foi dividido, a circunferência do globo terrestre, 360 graus, ela foi dividida por 24, que é o número de horas que nós temos um dia. Então, 360 dividido por 24 corresponde a 15 graus. Então, a cada 15 graus, nós temos 1 hora na superfície terrestre. Então, aqui em Brasília, se são 12 horas, quantas horas vai ser aqui em Buenos Aires? Então, na teoria, ou seja, teoricamente, se são 12 horas aqui em Brasília, Buenos Aires está 1 hora antes de Brasília. Então, nós temos aqui 11 horas. Porém, na prática, vários países adotaram horários diferentes e se adequaram a alguns espaços para melhor administrar politicamente. Então, Brasília adotou, ou seja, Buenos Aires, aqui Argentina, adotou o fuso de Brasília. Por isso, se são 12 horas aqui em Brasília, são 12 horas também em Buenos Aires, na prática, porque na teoria é diferente, né? Então, nós, considerando, por exemplo, aqui em Joanesburgo, né, se em Brasília são 12 horas, que horas são aqui em Joanesburgo? Então, olha só, Brasília, 12 horas. Só nós contarmos aqui, ó, 12.
13, 14, 15, 16. Então, em Joanesburgo, aqui na África, serão 16 horas. Muito bem. Vamos, então, para as próximas respostas. Vejamos aqui. Se os jogos ocorreram sempre às 12 horas de Brasília, Distrito Federal, em Washington será 10 horas do mesmo dia. Em Santiago, 11 horas do mesmo dia. Em Buenos Aires, 12 horas do mesmo dia. Em Barcelona, 16 horas do mesmo dia. Em Joanesburgo, 17 horas do mesmo dia. Em Moscou, 18 horas do mesmo dia. E em Tóquio, 0 horas do seguinte dia. Em Sydney, será 1 hora do dia seguinte. Então, ó, voltando lá ao mapa, voltando ao mapa, vamos conferir. Então, eu tenho aqui Brasília, 12 horas. 13, 14, 15, 16, 17 horas, exatamente, em Joanesburgo. Então, olha, 12 horas em Brasília, 13, 14, 15, 16, 17 horas em Joanesburgo. A questão 7. Observe o mapa da figura 7 na página 17 e depois responda as questões. Questão A. Qual é o tipo de clima que predomina na unidade da federação em que você mora? Então, qual unidade da federação você mora? Nós temos 26 unidades mais o Distrito Federal. Então, nesse caso, 27 unidades de federação. E qual unidade que você mora? Nós moramos aqui em Minas Gerais, estado de Minas Gerais. Então, unidade federativa. Aqui no estado de Minas Gerais, qual é o clima que predomina? Então, a gente vai ver aqui, olha, a mesma cor aqui na legenda, ó. Quadrinho, o clima tropical é o clima que predomina aqui na unidade em que nós moramos. Tem também aqui uma pequena parte aqui que tem outro tipo de clima, que é o clima tropical semiárido. Essa região aqui, ó. Melhor dizendo, o clima tropical de altitude. Por que tropical de altitude? Porque o tropical semiárido é exatamente aqui na região do Nordeste, aqui que nós temos semiárido. Na região que nós moramos, Minas Gerais, nessa unidade federativa, nós temos o tropical e o tropical de altitude. Tropical e tropical de altitude. Tropical e tropical de altitude, nessas regiões aqui. Então, a questão B aqui, ó. Por que se pode afirmar que a variedade de tipos de clima no Brasil se relaciona com a sua grande extensão na direção norte e sul? Então, nós aprendemos que um fator que vai influenciar nos climas, no tipo de clima de determinado espaço, são as latitudes. Quanto maior a latitude, mais frio. Quanto menor a latitude, mais quente. Então, nessa região do Equador, nós vamos ter climas mais quentes. Nas regiões mais ao sul, nós vamos ter climas mais frios do que a região equatorial. Então, isso vai fazer com que nós tenhamos também diferentes tipos de vegetação, né? Nós temos a vegetação de acordo com o clima local. Então, a resposta da letra B, da 7, é o seguinte: a grande extensão do território na direção norte e sul influencia a diversidade climática do país, uma vez que seu território abrange diferentes zonas térmicas, fazendo com que
suas terras recebam maior ou menor intensidade de energia solar. Então, a gente viu em sala que nós temos várias zonas térmicas, ou seja, faixas de terras com diferentes temperaturas no planeta. Nós temos a zona polar, que é mais ao norte, depois temos a temperada do norte, entre o trópico de Câncer e o ciclo polar ártico, e depois nós temos a zona intertropical, que é entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. E abaixo do trópico de Capricórnio e o ciclo polar antártico, nós temos, entre o trópico de Capricórnio e o ciclo polar antártico, nós temos a zona temperada do sul. Já do ciclo polar antártico para baixo, nós temos a zona térmica polar do sul. Então, de acordo com a área que encontra o território na Terra, nós vamos ter um clima diferente. Se ele tiver mais para as áreas polares, nós temos um clima mais frio. Se ele tiver mais para as regiões equatoriais, nós temos um clima mais quente. Questão 8. Observe o climograma da cidade de Salvador, na Bahia. Aponte os meses do ano mais favoráveis para o desenvolvimento da atividade turística em Salvador e explique por quê. Bom, o tempo, os meses mais favoráveis são esses meses que chove menos. A gente vê que essas colunas, né, representam a pluviosidade, ou seja, a quantidade de chuva. Já esta linha representa a temperatura. Então, os meses que tem menos chuva, né, são meses melhores considerando o turismo de praia, são meses melhores para o movimento, né, turístico. E esses meses que chove muito, o turismo é menor. E também, além disso, esses meses que chove menos, geralmente são meses que tem a temperatura maior. Olha só aqui, ó. Aqui a temperatura está mais elevada, nesse espaço aqui, ó. Aqui também a temperatura está mais elevada. Então, estes meses aqui, ó, são meses bons para turismo, né? Janeiro, fevereiro, março. Também aqui, ó, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Considerando o turismo de praia. Considerando o turismo de praia, a melhor época para atividade turística em Salvador é durante os meses de verão e de primavera. São meses em que a pluviosidade é menor e as temperaturas são mais altas. Nos meses de abril a agosto, chove mais e as temperaturas são mais baixas. Questão 9. Leia os quadrinhos do personagem Charlie Brown e responda as questões. Hoje foi um dia ruim. Se tiver sorte, amanhã será dia melhor. Em algumas partes do mundo, amanhã já é hoje. E hoje já é ontem. Se amanhã já é hoje, Charlie Brown, amanhã não pode ser um dia melhor. Você é muito animador. Letra A. O que Lino, amigo de Charlie Brown, quer dizer com a frase em algumas partes do mundo, amanhã já é hoje e hoje já é ontem? Por que isso acontece? Lino se refere às diferenças de horário que ocorrem no globo. Enquanto um lado é iluminado pelo sol, o outro permanece na sombra. Isto se dá pelo fato de a Terra ser redonda, sendo impossível que o Sol ilumine os dois lados ao mesmo tempo. E pelo movimento de rotação que o planeta realiza em torno de seu eixo de oeste para leste, fazendo
com que a parte a ser iluminada primeiro pelo Sol, no caso o leste, esteja horas à frente do lado oeste. Letra B. Caso você estivesse em Manaus, capital do estado do Amazonas, e lá fossem 23 horas, no arquipélago Fernando de Noronha, seria ontem, hoje ou amanhã, em relação à sua localização? Seria amanhã, pois esse arquipélago encontra-se no primeiro fuso do Brasil e Manaus no terceiro. Assim, Fernando de Noronha se encontra a 2 horas a mais de diferença em relação a Manaus. E, nesse caso, no arquipélago seria 1 hora da manhã do dia seguinte.